Você comunica muita calma. Como pode ser colérica? É comum eu receber esse tipo de mensagem tanto no Instagram quanto no YouTube, aqui no canal, perguntando como é que eu posso ser colérica. Por quê? Porque as pessoas elas já têm aquela ideia estereotipada que o colérico necessariamente é uma pessoa mais dura, mais agressiva. E não necessariamente, porque, como eu sempre digo, o temperamento ele não serve para nos definir. Ele sim tem características que nós nos identificamos, que fazem parte de quem nós somos, isso desde quando nós nascemos, mas à medida que nós evoluímos, que nós nos conhecemos, que nós vamos trabalhando essas características, a gente consegue ou se limitar, sim, e se apegar a essas características e, não, eu sou assim mesmo e ponto final, aquele rótulo, ou então isso daí ser um ponto de partida para a gente se desenvolver, se fortalecer mais ainda. Então, trabalhar aqueles pontos que nos limitariam e desenvolver aquelas nossas forças que são peculiares a cada um dos seus temperamentos. O autoconhecimento nesse processo ele é fundamental. Como eu falei, começa a partir daí. Então, inclusive, se você ainda não sabe qual é o seu temperamento, tem um teste aqui na descrição desse vídeo que você pode fazer e ver qual que é o seu temperamento principal. Então, assim que acabar esse vídeo, clica no link aqui da descrição e faça o seu teste. Outro fator muito importante é a comunicação. A comunicação eu já desenvolvo há muitos anos no meu trabalho e ela é fundamental nesse processo também. O que as pessoas às vezes acham que a comunicação é? É só a forma como nós falamos, é só o que nós dizemos, a nossa linguagem verbal. Só que a comunicação ela é muito mais do que isso. A comunicação ela tem a ver com a nossa forma de se expressar ao mundo e principalmente com nós mesmos. Então, quando nós entendemos esse processo, a gente consegue programar a nossa vida, a gente consegue condicionar até as nossas emoções. Então, se eu já sei previamente qual o temperamento que eu tenho, quais são as tendências que esse temperamento tem, e eu consigo entender até onde ele pode me levar e o que ele me limita, eu consigo sim, em termos de comunicação, também administrar essas emoções. Muitas pessoas falam sobre cocriação, né? Só que eu vejo assim, que muito é falado no sentido de pensamento positivo. Então, você é co-criador da sua realidade. Que contexto isso é dito? A pessoa pensando positivamente, pensando que tudo vai ser diferente, que basta ela pensar positivo que tudo vai se resolver como um passo de mágica. Só que na realidade, quando a gente entende que é muito mais profundo do que isso, a gente entende que sim, nós criamos a nossa realidade, mas começa a partir da gestão das nossas emoções. Quando a gente entende que a gente não pode se deixar levar, por exemplo, por uma situação ruim. O que um colérico, por exemplo, num trânsito, eu gosto muito dessa situação do trânsito, porque geralmente a situação que eu vejo que é mais fácil a gente perder a calma, o autocontrole. Quando, por exemplo, alguém vem e fecha, quando alguém faz uma barbeiragem e você se vê ali numa situação iminente de um perigo e você, por uma reação de impulso, uma reação natural, impulsiva mesmo, você reage às vezes falando alguma coisa ou tendo uma reação que não é tão positiva. Quem é colérico vai se lembrar de alguma coisa ou vai se identificar com isso. Como é que a gente se sente numa situação dessa? Todo o nosso corpo sente isso. Dependendo de como foi essa situação desse iminente perigo, por exemplo, de alguém fechar e você quase bater o seu carro por uma situação que não é culpa sua, aquele impulso de indignação, de raiva, você sente no corpo. Você chega a tremer e assim, quem é colérico vai querer falar alguma coisa, vai querer xingar aquela pessoa, porque isso é mais forte, é uma reação impulsiva. Nesse contexto, o que a gente faz? Quer dizer que a pessoa, ela simplesmente na hora, ela já consegue se reequilibrar e não fica aborrecida? Claro que não. Só que a gente não leva, quando a gente consegue entender as nossas emoções, a gente consegue passar daquele momento, aquele impulso na hora, daquele susto, a gente consegue mais rapidamente equilibrar essa emoção. E a gente não leva essa emoção negativa,
que afeta toda a nossa fisiologia pro dia, pra semana, pro mês, contando e lembrando daquela situação e sentindo tudo novamente. Como eu falei, esse é um exemplo, mas poderiam ser diversas outras situações desagradáveis que muitas vezes nós nos expomos no dia a dia. Então, como é que a gente trabalha isso? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe quais são os nossos pontos mais sensíveis, a gente consegue previamente trabalhar e equilibrar isso. Então, quando as pessoas, elas muitas vezes se surpreendem quando me veem como colérica, é porque, estão vendo só aquele momento. Segundo, não quer dizer que nos outros momentos eu perca a paciência, muito pelo contrário. Hoje eu já consigo trabalhar muito melhor essa emoção, mas já teve sim momentos que não era assim, que eu sentia muito mais forte e tinha muito mais dificuldade em trabalhar essa emoção. Não foi sempre assim. Todo esse conhecimento, todas essas ferramentas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, elas fazem com que a gente consiga pegar essa força que a gente tem, cada temperamento tem a sua força principal, e canalizar para o que realmente importa e realmente faz a diferença na nossa vida. E não ao contrário, no caso do temperamento colérico, né? Pela pergunta a gente vê que ela é muito direcionada mais no aspecto negativo, que seria falta de controle, nervosismo, a raiva expressa. E quando a gente entende, pegando de novo essa questão da comunicação, a gente entende o quanto que isso impacta a nossa realidade, o nosso dia, as nossas ações, a gente conseguir controlar, a gente conseguir dominar, que é muito mais do que a fala, é realmente uma atitude interna, uma atitude de postura, de comunicação, e que isso afeta primeiramente a nós, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla. Então faz muito mais sentido a gente trabalhar essas questões relacionadas a nós mesmos. Então, para finalizar, temperamento não é rótulo que determina quem nós somos e vamos ser para o resto da vida. Ele é um tempero que nos mostra como é que a gente consegue equilibrar a nossa vida, como é que a gente consegue deixar ela muito mais interessante e boa de ser vivida. Então, se você quer aprender a deixar a sua vida mais interessante, mais gostosa de se viver, aqui no canal tem muitos vídeos, tem muito conteúdo com esse tema relacionado a temperamentos, a qualidade de vida, a desenvolvimento pessoal e principalmente autoconhecimento. Então, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que vem muita novidade boa por aí.